Salve nação azulina, uma boa noite a todos vocês do canal Tudo Nosso Nada Deles, bem-vindo. A gente já pede o like, né, e que vocês possam também se inscrever no nosso canal. Hoje tem muita coisa pra gente falar, né? Será que o jogador do Vila Nova aí, bom jogador, Diego Tavares, está pintando pelas bandas do Bainão? Jean Patrick, muita gente me perguntando se o Jean Patrick vai voltar ao Remo, porque postou no Instagram, né, uma foto lá com a camisa azulina quando vestia 10, vestia errado, né, jogador volante, era volante, é volante no caso, e num ato ali de desespero o Remo acabou, né, colocando ele de camisa 10, porque não tinha este camisa 10 na temporada deste ano na Série C. Anselmo Ramon no clube do Remo, Diego Torres e outras coisas aí, tá? Então, antes da gente falar de tudo isso, a gente já pede, mais uma vez, que vocês deixem o like pra gente e se inscrevam no canal. Vamos falar também aí um pouco, pessoal, nas nossas redes sociais, falando sobre a questão da Copa Verde, o Remo era para ter disputado, não era para ter disputado, o que foi que aconteceu, qual a minha opinião, tá? Vamos começar primeiramente pelo Jean Patrick. Jean Patrick postou nas redes sociais, tá? Uma foto com a camisa do Clube do Remo, né, quando vestia 10. É aquela questão. O Jean Patrick foi jogador do CRB, né? E o Remo contratou o Diego Ivo do CRB e está negociando com o Diego Torres também, né? Que foi do CRB. Logo então, Jean Patrick esteve no elenco quando o nosso treinador Marcelo Cabo foi de lá. Então, fazendo aquele famoso merchandise, né? Quem sabe no colo ele possa voltar para o Clube do Remo. Então, nada mais do que isso aí, tá? Não sai deste quesito. O segundo tópico do nosso vídeo de hoje é a questão do Diego Tavares. Diego Tavares, jogador que atuou muito bem na final da Copa Verde ontem contra o nosso rival, né? Um jogador que deu um chute ali na trave ainda no segundo tempo. Jogador de boa qualidade técnica, né? Jogador de boa velocidade e que estava disputando aí a Série B com o time do Vila Nova, o time goiano, e também perdeu a final da Copa Verde. Então, Diego Tavares aí, segundo os cronistas, né, lá de Goiás, está fechado com o Remo deve anunciar o jogador, já tinha fechado antes, né, de jogar a final, porém não poderia, né, ter sido anunciado de forma oficial porque estava disputando a Copa Verde. Então ontem se encerrou a Copa Verde, provavelmente a partir de segunda, né, amanhã, terça-feira, ele seja apresentado aí de forma oficial nas redes sociais do Clube do Remo, tá? A gente aprova o jogador, é um jogador que com certeza vai ficar no lugar do Bruno Alves que poderia até pintar no Clube do Remo, mas vai fechar contrato lá com a Ponte Preta a pedido do treinador, bom treinador, ótimo treinador, Hélio dos Anjos, né? O outro tópico muito comentado nas redes sociais, a gente nem fez vídeo ontem, né, à noite para a gente falar sobre, fizemos um vídeo mais cedo, mas o que nós temos que falar sobre a questão da Copa Verde? Está dividindo muitas opiniões, tá? Eu dei minha opinião lá no início, muita gente contrariou, depois vieram até concordar sobre o Clube do Remo não disputar a Copa Verde, tá? Não é demérito, né, ao time ganhador, o nosso rival, eles ganharam, tem que comemorar, tá certo? Que fica na história aí é o título, parabéns a eles. Agora a questão que fica, né, se o Clube do Remo tivesse disputado essa Copa Verde, mesmo ganhando o título ontem sobre o Vila Nova, caso tivesse chegado na final, como chegou ano passado e foi campeão, será que o Clube do Remo teria Marcelo Cabo? Será que o Clube do Remo teria essas contratações? Eu afirmo para vocês que não. Porém, tem uma outra questão. Essa Copa Verde, para os torcedores do Clube do Remo, ela só vai... A resposta só vai ser decidida no ano que vem. Theo, como assim? Não estou te entendendo. Vou explicar. Caso o Clube do Remo chegue à terceira fase da Copa do Brasil do ano que vem, tenho certeza que 100%, 100%, 99%, né? Sempre tem aquela porcentagem que não sabe nem o que comeu, imagine dar opinião. Então, diria que 99% da torcida do Clube do Remo vai dizer, valeu a pena o Clube do Remo não participar da Copa Verde. Porque a Copa Verde vai dar uma premiação de quase 2 milhões, né? Deu, né, ao nosso arquirrival, e o Clube do Remo recebeu esta premiação também quando foi campeão em cima do Vila Nova ano passado, ano retrasado, né, quando pegou aí o time do Cruzeiro, né, na terceira fase. Então, beleza, valeu a pena, porque o Clube do Remo pegou essa bagatela, tá? Então, para ano que vem, caso o Remo chegue na terceira fase, eu acredito que 100%, na minha opinião, tá? Minha opinião, não valeu realmente a pena o Clube do Remo participar. Primeiro,
Porque o time que disputa desde a primeira fase, passa para a segunda e vem para a terceira, automaticamente ele ganha mais dinheiro do que o ganhador da Copa Verde. Lembrando que o Mangueirão, né, vai estar disposto para o Clube do Remo participar da Copa do Brasil. Então, vamos imaginar que o Remo pegue, isso é automático, tá? É da CBF isso aí. O primeiro jogo do Remo será fora de casa, tá? O primeiro jogo do Remo será fora de casa, com certeza com um clube de quarta divisão ou sem divisão, já que o Remo voltou a ser o ranqueado do futebol do norte do Brasil. Então o Remo deve pegar um time sem divisão ou aí de quarta divisão, né? Um time de menor expressão, mas tem que ser respeitado, fora de casa jogando pelo empate. Então não teremos público, mas o Remo já ganhará aí a cota por disputar a primeira fase, que se eu não me engano é 590 mil reais a 600 mil reais. Esse dinheiro o Remo já tem certo. Remo passando de fase, tá? O Remo vai pegar um time já mais gabaritado, né? Não sei se do nível do ranking do clube que o clube do Remo se encontra hoje, porque depende muito do sorteio das chaves. O Remo vai pegar aí mais ou menos 1 milhão de reais. O que vai fazer que o clube do Remo já tenha 1 milhão e 600 mil reais. Passando para a terceira fase, o clube do Remo vai pegar aí mais 1 milhão e meio. Ou seja, o Remo vai ultrapassar a meta de 3 milhões de reais. Ou seja, muito mais. Isso eu estou falando o bruto, tá? O líquido deve dar uns 2.700, 2.800. Ou seja, o Remo vai pegar praticamente 1 milhão a mais do que o nosso rival que acabou ganhando a Copa Verde. Então, a gente pode dizer que o Remo, para disputar a Copa Verde ou não este ano, não valeu de nada. Agora, caso o clube do Remo dispute a Copa do Brasil e venha perder no primeiro mata-mata, aí a gente tem que dizer aqui e voltar atrás. Realmente, o clube do Remo deveria ter disputado, porque poderia, né, disputar o título. Não é certo ganhar ou não, isso aí é futebol, é ciência exata. Mas, caso o clube do Remo chegue na terceira fase, aí Copa Verde, né, automaticamente aí a diretoria do clube do Remo acertou. Caso o clube do Remo não chegue na terceira fase da Copa do Brasil, caso o clube do Remo, perdão, chegue na terceira fase da Copa do Brasil, beleza, ganhamos 1 milhão e meio a mais, né, 1 milhão a mais, perdão, e outra, tem o público, né, tem o público do segundo jogo, que são 2 jogos, né, um fora, um dentro, ou seja, Mangueirão lotado, independente de qualquer time com o Remo em frente, isso aí é automático do Fenômeno Azul, e na terceira fase, um jogo de ida, um jogo de volta, então vamos colocar aí uma meta de 1 milhão líquido. Nos 2 jogos, o Remo vai ultrapassar 2 milhões e meio de reais a mais do que o ganhador da Copa Verde, no caso, nosso rival. Então, nossa opinião sobre a Copa Verde. Falamos também sobre Diego Torres, né? Quem sabe o Remo aí possa estar anunciando o jogador. O Remo está tentando muito jogador para ser o camisa 10, tá? E também Anselmo Ramon, camisa 9 aí, que deve estar pintando pelo Bainão. O Remo também está tentando aí nos bastidores os dois jogadores para virem ser os principais jogadores do Remo na temporada 2023. E lembrando outro tópico, quando eu falei lá no começo, Vinícius, né? Muito oba-oba sobre o Vinícius e disputar o Campeonato Paraense pela Tuna Luz Brasileira. Pessoal, assim, o Vinícius é ídolo do Remo. Uma coisa é ele não servir mais para o Remo de forma profissional, outra coisa é ele deixar de ser ídolo do Remo porque ele não serve. Para mim, o Vinícius sempre vai ser ídolo do clube do Remo, é minha opinião, respeito quem não acha isso, tá? Então, eu acredito que essa questão do Vinícius disputar pela Tuna Luso Brasileira é algo muito, muito sério, eu acho que até fake demais, tá? Porque o Vinícius, além de ser ídolo, ele tem um salário muito grosso no Remo, tá? Pelo que eu andei pesquisando aí, mais de 30 mil reais o Vinícius ganha. O Tuna não tem condições mínimas de pagar, eu acho que nem 10, 15 mil pro Vinícius, tá? É questão financeira mesmo na Tuna. O Remo iria pagar esse salário pro jogador para ir atuar pela Tuna? Mesmo ele sendo reserva aí do Zé Carlos, acredito que o Remo não iria fazer essa besteira. O Vinícius iria querer jogar pela Tuna o Campeonato Paraense? Acredito que o Vinícius preferia ser banco do banco, tá? Com todo o respeito à Tuna Luso Brasileira, do que disputar o Campeonato Paraense pela Tuna e depois, né, voltar ao clube do Remo para disputar uma Série C, ou ficar na Tuna lá, não sei, entendeu? Eu acho que isso aí não é verdadeiro, tá? Eu não estou aqui dizendo também que isso não possa acontecer, mas eu acho muito difícil. Eu fui atrás da informação, não consegui nada ainda, né? Domingo as informações são mais escassas e a gente é um canal sério aqui, a gente não vai estar mentindo para vocês aí, porque nós não queremos canal para ser mais do mesmo, mas sim para ser diferente e estar passando, né, situações verdadeiras a vocês daí do outro lado. Então são nossas informações,
né, sobre os jogadores que a gente sabe que pode pintar no Clube do Remo. Lembrando que o Leão Azul está à procura de um lateral esquerdo que jogue também na lateral direita, né, ou seja, um jogador ambidestro. Está procurando mais um volante, espero que seja um primeiro volante. O camisa 10, né, o Diego Tavares é um ponta, ainda vai vir mais um ponta e 2 centroavantes aí para fechar as contratações de primeiro momento. O Remo que se apresenta dia 15 de dezembro para fazer sua pré-temporada no CT e depois fazer uma Inter pré-temporada no interior do estado. Pessoal, deixa o like pra gente, se inscreva no canal, tudo nosso nada deles, fique com Deus. A qualquer momento a gente volta. Amanhã, tá? A gente vai tentar fazer uma live com vocês, tudo bem? Um abraço, fui.